apóstolos que estavam ali, e o que nós lemos aqui, em algum momento a Bíblia nos diz que os apóstolos pediram a Ananias e Safira para vender as suas terras. Amém ou não amém? Em algum momento que lemos aqui, nós ouvimos Pedro dizer: Ananias, vende a sua terra. Se lermos no capítulo anterior, nós não vamos ver isso. A Bíblia não nos narra que os apóstolos pedem a eles para que façam isso. Mas aquele que vive ao nosso redor para enganar, roubar, matar e destruir, entra no coração de Ananias. Este Ananias aqui, irmãos, não é o mesmo Ananias que ora pelo apóstolo Paulo, amém? Esse aqui é um outro Ananias. Significado do nome Ananias: gracioso. E eu, conjecturando isso em meu coração, tentei achar nos estudos, mas não consegui. O nome desse, eu não consegui identificar se esse Ananias era mais velho do que o outro Ananias, mas eu imagino que este nome poderia ser, ele poderia entender que era uma homenagem do grande Ananias que orou por Paulo, que se dizia gracioso. Safira significa preterido de Saturno. Mas este homem, sem em nenhum momento pedir os apóstolos da igreja, ninguém, ele viu José fazer, Barnabé, né? Ele viu, ele sente o desejo, a vontade de fazer, e ele faz este ato. Mas o que me chama a atenção aqui é que Pedro indaga ele nesse momento e fala bem assim: mas Ananias, não era seu? Não estava contigo? Não pertencia a você? Por que você deixou Satanás entrar no seu coração? Por que você mudou o destino da situação que vai acontecer aqui neste lugar? Pedro era um homem cheio do Espírito. Amém? Pedro era um homem cheio do Espírito. O Espírito Santo estava alinhado a Pedro nas situações que eles já vinham fazendo, e todos os apóstolos. Imagine Pedro naquela situação, sabendo ele que Ananias estava mentindo para o Espírito Santo. Imagine eu e você numa situação quando sabemos que estamos fazendo algo que desagrada a Deus naquele momento. Pedro sentiu compaixão por ele e pelo erro de Ananias. Como a palavra mesmo nos diz, Pedro ainda questiona Ananias para ele ter uma chance de se repreender perante o Espírito Santo, mas não era seu, cara. Não te pertencia. Não precisava você vir aqui, trazer aqui, falar o que tem que fazer, o que não deixa de fazer. Por que você permitiu que Satanás enganasse o seu coração? Por que nós, seres humanos, permitimos que Satanás toque no algo que mais que nos deixe diferente? O Senhor fala bem assim: quer conhecer o homem? Descubra onde está o seu coração. Por que Ananias deixou que Satanás tocasse no coração dele e o induzisse a mentir contra o Espírito Santo? Eu, quando me encontro em situações que preciso fazer algo, eu clamo ao Espírito Santo. Eu peço a Ele que me dê direcionamento, me dê sabedoria, me dê direcionamento, me ajude naquela situação, me ajude naquela peleja no momento no qual eu me encontre. E Pedro, por ter vivido tudo aquilo que viveu junto com os apóstolos, ele sabia que o Espírito Santo ia interceder naquele ato. Como a palavra nos diz, ela veio de uma forma devastadora. No momento em que Ananias, sabe o que eu imagino, irmãos? No dia do juízo final, no dia de Apocalipse, as mesmas coisas que esse ato acontece dentro daquele tempo, irmão Denis. Pelas tuas obras.
Não tem como você mentir para o Espírito Santo, não tem como você mentir para Deus. Servo bom e fiel. Não tem como você mentir e enganar Satanás, porque você está com ele quando você faz isso. Então não tem como você mentir nem no céu e nem na terra. Alguém está sabendo que você está enganando o Espírito Santo. Satanás está adorando porque você está fazendo o trabalho dele. Ele agradece para mim, para você, e fala bem sem misericórdia, porque ninguém faz isso. Mas ele fala assim: você está facilitando o meu trabalho, porque você está contra o Espírito Santo, você está contra aquele que te ajuda, que te levanta, que te sustenta, que te coloca de pé, que te faz entender que eu sou e ponto. Ele quer desligar você daquilo que faz você ser muito maior do que ele. E Ananias se desligou naquele momento. Irmãos, o que eu quero que vocês entendam aqui nessa noite? Ananias não precisava falar nada no templo. Ananias não precisava levar o dinheiro lá. Ananias podia vender a propriedade dele e ter ficado com o dinheiro no bolso. Ananias podia ter chegado lá e ter falado bem assim: olha aqui, eu vendi por tanto, mas eu vou dar essa parte aqui, vou ficar com outra parte. Ele negou, escondeu a realidade do que ele devia para o Espírito Santo. Pedro pergunta para ele: mas não é seu? Os apóstolos não te pediram. Eu não pedi. A igreja não está te pedindo. A única coisa que o Senhor pede é que você não renegue o Espírito Santo, que você não traga o Espírito Santo, que você não engane o Espírito Santo, que você mantenha a mesma aliança comigo. E sabe o que mais me chama a atenção? Porque com certeza, na cidade onde Ananias vendeu a terra, ele tinha conhecidos. E eu tenho certeza que no meio desses conhecidos, alguém poderia ter sido freio para a vida de Ananias. Alguém poderia ter sido freio para a vida deste homem e dessa mulher. Porque às vezes, quando nós vamos mentir para o Espírito Santo, nós compartilhamos isso com alguém. Às vezes, quando vamos fazer, eu estou falando por mim. Quando penso em fazer algo, eu compartilho com uma pessoa. Sabe por quê? Porque no mundo espiritual, o acusador coloca na sua mente que você vai compartilhar aquilo, porque você não aguenta o peso. Você pode aguentar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 2 anos, 10 anos, mas vai uma hora, o acusador vai te acusar. Ele vai te cobrar. Ele vai te cobrar. E cadê aquelas pessoas que são movidas cheias do Espírito Santo, está sendo freio na vida de Ananias e Zafira? Ei, peraí, não faz isso não. Você vai mentir contra o Espírito Santo, você vai quebrar os princípios. Você não está vendo o que os apóstolos, o que os profetas estão fazendo aqui? O Deus digno de toda a honra e toda a glória está levantando tudo aqui. Não faz isso. Seja verdadeiro nas suas palavras. Seja convicto no que você está fazendo. Nós precisamos ser freios na vida das pessoas que vão mentir para o Espírito Santo, irmãos. Nós precisamos ser freios na vida das pessoas que nós sabemos que Satanás está rodeando a vida dela para enganar o Espírito Santo. Nós temos que ser freios na vida dessas pessoas como cristãos. Pedro tentou ser um freio na vida de Ananias nesse momento aqui. Quando Pedro fala: não era seu porque você vendeu, a quantidade era sua. Pedro, como um homem de Deus naquele momento, ele tentou ser um freio na vida de Ananias. Não faz essa mentira para o Espírito Santo, que você vai colher o que você planta. Amém ou não amém? Amém. Pedro tentou ser um freio na vida de Ananias. Eis a pergunta do Espírito: você tem sido freio na vida de alguém? Você tem sido freio na sua própria vida? Você sabe alguém que é cheio do Espírito, que está sendo honrado pelo Senhor, mas ele vai cometer algo que Satanás está tocando no coração dele, e ele vai perder, ele vai cair, ele vai errar contra o Espírito Santo. Eis a questão: você tem sido freio na vida de alguém para que ele não pegue e não minta contra o Espírito Santo? Pedro, como apóstolo, ele tentou ser freio na vida de Ananias. Ele fala isso para ele. E quando ele ouve as palavras de Ananias e nega, ele já cai no chão e se expira. E os homens pegam e levam para fora do templo e sepultam.
Irmãos, a palavra não nos diz isso aqui. Mas fala que, como lemos aqui, 3 horas depois, Zafira chega no mesmo lugar, com a mesma intenção no coração de mentir ao Espírito Santo. Mas sabe o que acontece? A intenção não foi depois daquelas 3 horas. A intenção já veio lá na venda do terreno. Quem você está sendo na sua vida? Influenciador ou influenciado? Mesmo sendo marido e mulher, ele não me influencia no que eu acho que é correto ou que é errado com relação ao Espírito Santo. Se está correto com o Espírito Santo, está certo. Se estiver errado, está errado. Diante da palavra do Senhor só existe uma palavra só. Zafira poderia ser um freio na vida de Ananias. Não vamos fazer isso, porque nós vamos mentir contra o próprio Espírito Santo. Pior que a própria esposa dele ajudou ele a mentir contra o Espírito Santo. Será que aqui dentro da igreja tem pessoas que estão nos ajudando a mentir contra o Espírito Santo? Não, né, irmãos? Misericórdia. Mas existem lugares que as pessoas que se dizem cristãos, que se dizem pregar a palavra do Senhor, ajudam as pessoas que estão dentro da igreja a pregar e enganar o próprio Espírito Santo. Exemplo simples que Satanás toma sua mente e usa sua língua para isso. Sabe como? Rapaz, pelo amor de Deus, não faz isso não. Era para ser falado isso, nós somos cristãos. Mas falamos o quê? Vou lá com você. Eu já falei, irmão. Não, você está certo mesmo. Sabe como é que é engraçado? A gente chegou hoje aqui, as irmãs estavam orando ali embaixo, né, filho? E a gente estava ali fora, irmãos. Irmãos, eu sou transparente, eu sou o que sou em qualquer lugar. Vocês estão me vendo aqui, vocês me conhecem. A gente estava ali fora, já começou a ficar estressado. Mas o Espírito Santo faz tudo. A gente estava lá fora, porque ninguém sabia a palavra. Eu já saí para lá, fui para o canto de cá, entrei para dentro do carro, já saí. E as irmãs estavam orando aqui, a gente chamando, eu bati, gritava o dinheiro que acontecia ali. E ele falou um negócio que me chamou a atenção lá. Satanás quer roubar o que a gente recebeu domingo. Quando ele falou aquilo ali, o Espírito Santo já abriu meu coração, irmão. Satanás queria que a gente mentisse mais uma vez para o Espírito Santo. A gente poderia estar fazendo uma coisa, mas estava pensando outra. E Deus está vendo o que a gente está pensando, irmão. Amém ou não amém? A gente tem um exemplo ali agora. A Silvana sentada no carro, rindo, tranquilo, e a gente andando para lá e para cá. Os meninos já sentaram lá, e a gente, Felipe ia para lá e ia para cá. A Tita já sentou ali, eu já fui lá, sentei no carro, voltei. O Espírito Santo falando. O Espírito Santo falava assim comigo: fica tranquilo, relaxa. E o inimigo falava assim: rapaz, chuta esse trem, vai lá, bate, grita, faz tudo. Irmão Zezão passou aqui, viu o Felipe, podia ter parado, nunca, sempre veio, nunca parou, passou direto. Mas sabe por quê, irmão? Porque Satanás queria roubar a bênção, mas a gente vai receber porque a gente está aqui, a gente é fiel, a gente acredita, amém? Glória a Deus. E eu adoro quando a palavra encaminha nas coisas, eu vivo assim, irmãos. Quando eu venho trazer algo que chega no momento que o Espírito Santo fala bem assim: hoje eu vou falar com você aqui. Quando eu cheguei ali, que eu vi o Felipe lá de fora, eu falei: tem uma coisa errada. Então você já providencia a chave. Não, eu tenho a chave também. Quer dizer, eu tinha, né? Agora quem tem, eu não sei o que está, né? Mas enfim. Eu embaixo ainda vou me gritar. Não, isso aí que o Saulo está pregando não é para chamar a atenção. Não, é só para usar o exemplo do Espírito Santo. É para chamar a nossa atenção, porque Sim. qualquer coisa tira. Exatamente. Da bênção. Isso aí. E, cara, eu confesso para vocês que realmente qualquer poeirinha que lança no nosso coração, a mente já começa a ficar. É isso. E o interessante é que a Ananias chega com Zafira lá, ela tinha oportunidade de fazer o certo. Ela tinha oportunidade de mudar o direcionamento das coisas. Mas ela faz o quê? 3 horas depois, Pedro indaga ela com as mesmas questões. E eu acho interessante que ele fala assim com ela: Pedro já chegou nos meus corações, tornando Pedro por entraste tornou-lhe Pedro, porque entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Irmãos, pelo poder que há no sangue
não entre em acordo com o outro irmão para tentar o Espírito Santo. De maneira nenhuma. Nem só. Mas se você for fazer isso, eu estou falando, tá? Vai sozinho. Leva o outro para atrapalhar junto com você, não. Porque a gente vê lá que morreu Ananias e Safira. Então não chama o outro para ir com você, não. Se você não puder ser o freio da vida dele, não tente o Espírito Santo, porque você vai provar do poder. A gente sabe que o Espírito Santo cura, transforma e restaura. Mas a gente viu aqui também que o Espírito Santo vem como um fogo consumidor e tira o fôlego das narinas da criatura que o Senhor criou. E interessante que essa mesma cena aqui a gente entende lá no Jardim do Éden também. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Satanás também chega da mesma forma. E o Espírito Santo fica como o meu ajudador, o seu ajudador, aquele que está o tempo todo com você, aquele que você levanta pela manhã, agradece ele, aquele que você ao deitar, agradece a ele, aquele que te sustenta, te mantém firme. Como é que ele fica? Imagina a cena, Pedro chega para Ananias, para Safira e fala assim: olha, por que você se juntou com o seu marido? E detalhe, se eles eram casados, existia uma casa, existia uma família. Colocou todo mundo. E olhe bem, se a família fosse grande, todos na casa perderam o sacerdote, perdeu o alicerce da casa, porque eles tentaram o Espírito Santo. Eu já preguei aqui, o Espírito Santo orienta Paulo que ele vá para um lugar, não vá para outro. O Espírito Santo guia Paulo na Macedônia, se não me falha a memória, para que ele chegue naquele lugar. Ele vai ser preso, ele vai ser encarcerado, junto com Silas ele ora, os ferrolhos quebram, as correntes se abrem, o carcereiro quer se matar, ele ora pela vida do carcereiro, o carcereiro é salvo e toda a família dele é salva. Quem direcionou Paulo aí lá? Quem é a igreja? O Espírito Santo. Quantos naufrágios Paulo venceu? Quantas mazelas Paulo enfrentou? Quantas lutas Paulo teve que viver? Mas tudo em honra, em nome do Espírito Santo. Quantas lutas nós enfrentamos? Quantas batalhas enfrentamos? Quantos momentos nós lutamos por aquela pessoa que não se converte, por aquela enfermidade que não sai, por aquele emprego que o Senhor está trabalhando em nossas vidas para abrir aquela porta, por aquele chefe que nos persegue, por aquele irmão que nos persegue. Nós clamamos ao Espírito Santo, mas enquanto chegamos no momento que mentimos para o Espírito Santo ou deixamos ele para segundo plano, nós não vamos conseguir aquilo que buscamos. Aleluias, glória a Deus. Pedro está no lugar do pastor e ele orienta as duas ovelhas na mesma casa, no mesmo dia, coisa de horas. Por que vocês tentaram o Espírito Santo? Eu adoro Davi nessas coisas. Ele, quando ele tentava contra Deus, contra o Espírito, ele se redimia os seus pecados e curvava o seu pé do arrependimento. Pedro dá oportunidade para Safira e Ananias caírem pelo arrependimento, como o rei Davi fazia. Mas só o coração estava petrificado pela maldade, pela mentira, porque o salário do pecado é a morte. E Ananias e Safira foram para a morte. Quem é aquele? Judas, mais um personagem que nós podemos ilustrar nessa história. Deixa o seu coração se contaminar e peca contra um homem que era cheio do Espírito Santo. Eu não sei se os irmãos já continuaram na célula com as mensagens que o Estevão faz. Eu adoro o começo, quando o anjo chega no templo onde está Isabel e Zacarias, né? E fala para ele, ó, ela vai ficar grávida, ela vai ter um filho, vai ser João Batista, e o Espírito Santo, ele vai ser cheio do Espírito Santo, e ele fica mudo. Mas aí no decorrer das células, eu não sei onde os irmãos estão, eu fico imaginando um momento em que João vai batizar Jesus, a fila. E ele olha assim, e ele já vê a glória.
O Espírito Santo, o Consolador, o dono, resplandecente sobre a vida de Jesus. É esse mesmo Espírito Santo que Ananias e Safira mentiram naquele dia. Tentaram mentir, melhor dizendo, deixa eu me corrigir aqui. Às vezes eu tento me enganar com algumas coisas na minha vida. Eu falo, ai, guarda isso tudo, eu não aguento mais. Até lá em casa eu falo isso. Eu não aguento mais. Ai. E aí eu lembro também que tem algo que me mantém de pé. Amém, aleluia. Se eu falar aqui para os irmãos que eu não tenho vontade de fazer nada do que eu fazia, ou eu vou estar mentindo para o Espírito Santo, porque eu tenho. Eu assisti um filme esse dia, um filme mundano, acho que é o último filme de Sylvester Stallone. E existiam dois. O samaritano eu lembro que era o outro nome. E o Nemes, é Nemes, né? Nemes, era do mal. E numa parte do filme, ele, no final, ele já encontra com a criança, eu até postei isso no meu status. Ele fala bem assim, criança, aí dentro do seu coração tem o bem e o mal. Você tem que escolher entre os dois. Você tem que escolher entre os dois. Qual você vai cuidar mais? Nós temos sempre que escolher o bem e cuidar do Espírito Santo. Porque nós somos templo, o Espírito Santo está dentro de mim, está dentro de você. Nós somos templo nessa terra. Se nós escolhermos pelo bem, o Espírito Santo vai fluir em mim e você. Pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser libertas, pessoas vão ser transformadas. Mas você tem que escolher pelo certo. Nossos personagens dessa noite poderiam ter escolhido pelo certo, mas eles escolheram pelo errado para que servisse de exemplo para mim e para você nesta noite. Eles escolheram por outro caminho para que servisse de exemplo para mim e para você aqui nesta noite. Paulo poderia ter escolhido outro caminho e ter renegado o Espírito Santo, mas Deus fez com que ele caísse cego para ele entender que eu sou o alfa e o ômega. O início e o fim. Eu sou o início e o fim. Maior é o que está comigo do que o que está contra mim. Eu sou aquele que fez Davi pegar aquela pequena pedra que através da unção do Espírito Santo acertou na cabeça daquele gigante e fez com que ele caísse sobre a terra, para que depois aquela criança se tornasse rei de Israel. Não minta para o Espírito Santo, porque ele pode transformar uma pequena pedra numa arma enorme. Ele pode transformar você num pequeno, num grande. Ele pode transformar você naquilo que você mais deseja, naquilo que Jesus mais deseja, que é ser salvador de vidas nesta terra, onde o jato maligno pertence, onde o maligno quer tentar contra o seu coração, onde o maligno quer tentar contra a sua mente, para que você esqueça o Espírito Santo e haja contra a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Para que você seja sepultado no cemitério da baixa estima, para que você seja sepultado no cemitério de falta de avivamento, para que você seja sepultado no cemitério da falta de comunhão. É isso que Satanás quer com você. É por isso que Pedro fala para Davi, para Ananias, por que você deixou o inimigo tocar no seu coração? Espiritualmente falando, Satanás quer que você seja sepultado espiritualmente, como ele fez com Ananias e Safira. Saíram da glória do templo do Senhor, perderam o poder do Espírito Santo para ser sepultados espiritualmente no reino dos céus. Amém ou não amém? Amém. Irmãos, tem tantas coisas que vêm acontecendo perante os nossos olhos, e nós precisamos entender quem é o seu ajudador, quem é aquele que faz você levantar todo dia, quem é aquele que faz você saber o que é certo e o que é errado. Eu tive um exemplo com o Afonso que me deixou, cara, Afonso foi levar, eu posso falar, irmãos, porque tem verdade algumas coisas, se ele estivesse aqui, e eu gosto de usar exemplos bons. Afonso foi levar na cola para tirar a carteira,
E ela já tinha feito aula algumas vezes. E ele comprou um carro com um amigo dele. E olha como é que o Espírito Santo tenta para você fazer o errado, cara. E ele contando isso para mim, eu ouvi essa mensagem. Ele estava comigo no dia que eu ouvi essa mensagem. E ele falou assim para mim, quando ele chegou lá, quando ele foi fazer, falou para Paulo, vai da carteira aqui, veio um elemento lá de dentro e falou assim, peraí, é sua esposa, Thalissa? Ele é, falou com outro cara, já assina tudo aí, não tem que fazer prova não, é a esposa dele aqui. Ele, não, pelo amor de Deus, rapaz, não faz isso não, na hora, não, ela vai fazer a prova aí, se ela reprovar, mas ela vai fazer aí. Sabe? Uma pequena taxinha pregada naquela parede pode destruir todo o império que o Senhor colocou na sua vida, que está aqui nessa altura. Uma pequena taxinha colocada lá naquele chão, enferrujada, velha, que vai fazer com que você ache que isso aqui é melhor para você. Satanás vai fazer com que você perca tudo aquilo que Deus tem te dado, tudo aquilo que você tem buscado no secreto para ser honrado no público. Satanás vai fazer você perder, se você der oportunidade para essa taxinha, para você perder o que o Espírito Santo quer fazer no seu coração. Ananias e Safira tinham uma oportunidade de continuar com o seu terreno, de continuar com o seu dinheiro, de continuar com a sua vida, de continuar com o Espírito Santo, mas na hora H, nenhum dos dois foi freio um para o outro, e um dos dois tinha, como eu e você que somos irmãos aqui, para ser freio um do outro, e fez com que tudo aquilo que eles tinham, além da sua vida, fossem sepultados no cemitério da perda. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vem muitas oportunidades fáceis para você perder o poder do Espírito Santo. Sabe por quê? Sabe por quê? Vocês vão me ajudar a identificar. Quando nós encontramos pessoas que olhamos para ela, eu já fiz isso, eu tenho certeza que os irmãos já fizeram aqui. Vocês falam assim, ali é uma mulher, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, amém ou amém? Não é isso? Aquela viúva, ela não vai, quando ela viu Eliseu, ela foi, ali é um homem cheio do Espírito. Amém ou amém? E se você está com o Espírito Santo, como Eliseu fez aquilo acontecer naquela viúva do Vale de Seré, como Eliseu fez o Espírito Santo, ele cheio do poder, Satanás quer tirar o seu poder, irmão. Você é templo do Espírito. Dentro de você queima a brasa do Espírito. Dentro de você tem o poder do Espírito. Dentro de você existe uma sarça ardente, que é o Espírito de Deus. Dentro de você tem o poder de levantar o paralítico, você tem o poder de curar o enfermo, você tem o poder de expulsar o demônio e pisar na cabeça da serpente, porque você tem o poder do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Mas, como Ananias e Safira, Satanás quer que você seja identificado, sabe como? Ali lá vai mais um. Não como uma mulher cheia do Espírito, irmã Marlene. Não como um homem, irmão Zezinho, cheio do Espírito. Mas Satanás quer que você seja identificado, sabe como? Ali vai mais um. O pobre coitado. Ali vai mais um, que era cheio do Espírito Santo, mas andou mentindo aí e está sepultado no cemitério dos descrentes, dos desviados. Ei! É isso. Satanás quer corromper o seu coração para que você faça isso. Seja freio na vida de alguém, para que o Espírito Santo seja ardente na vida dela e no seu também. Seja poder na vida de alguém com o Espírito Santo que está em você. Você é altar, você é templo. Sabe? Irmãos, hoje o que queima no meu coração, o que me deixa entristecido, porque eu fico entristecido, é porque que o Espírito Santo não me deu a mente que eu tenho hoje. É porque era no tempo de Deus, amém, eu entendo. Mas eu clamo a Deus todo dia, por que o Senhor não abriu os meus olhos antes? Por que eu tive a oportunidade de estar na presença de Deus com os meus olhos abertos, vendo tudo
aqui um jovem de 14 anos de idade. Por que, Senhor, que o Senhor entrou no meu coração e fez mudar o meu destino, fez mudar a minha história? Eu louvo a Ti, ó Deus, porque o Senhor me levantou de novo. Mas por que eu errei? Porque eu não tinha ninguém para ser freio na minha vida. Porque eu vivia daquele modelo. É isso. Pedro tentou ser o freio de Ananias e Safira naquele lugar. Pedro tentou fazer com que o Espírito Santo não fosse tentado por eles. E eu peço a Deus todos os dias, eu falo com Deus todos os dias, se o Senhor puder me conceder alguma coisa, me dê a oportunidade de voltar há 20 anos atrás. Irmãos, eu oro para várias coisas na minha vida, mas eu oro pedindo a Deus, todo dia, que um dia, não sei, se para a honra e glória do Senhor Jesus, eu pudesse fazer algo, era voltar há 20 anos atrás, para acertar algumas coisas. É claro, eis que coisas novas se fizeram, o Espírito Santo mudou minha vida, me transformou, me restaurou. Eu acredito nisso, como fez com vários aqui. Mas eu peço ao Senhor que a minha mente poderia ter sido agora, eu entendo o entendimento que eu tenho agora. Irmão, sabe o que me deixa preocupado? É pessoas que já saíram do atoleiro, do vale das sombras, saíram de tudo aquilo que era de mazelas, tudo aquilo que o diabo fez para ele, preparou para ele. O Espírito Santo estava ali com o braço aberto, a gente vê ministrações aqui direto, arranca todas as mazelas, limpa a ovelha, mas não tem jeito. Coração tenta contra o Espírito Santo de novo. A debilidade fala mais alto. Eu sei, somos seres humanos, mas nós temos que estar com essas pessoas, com esses irmãos, para que o Espírito Santo se acenda nele de novo, para que o Espírito Santo se acenda em você de novo, em mim, para que essa chama nunca se apague, para que não sejamos sepultados. Amém ou amém? Amém. Glória a Deus. Isso é o que nos acontece. E o interessante no final, quando Pedro fala bem assim, e sobreveio grande temor, e toda a igreja, e todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos, todos, a palavra diz aqui na Bíblia que foram todos ficaram sabendo dessas notícias, todos ficaram sabendo desses acontecimentos. E é engraçado, né? Sabe como é que eu vou fazer um paralelo com isso? Quando alguém sai da igreja e está na porta do bar, todo mundo comenta. Amém ou não amém? Todo mundo fala. Fulano estava na igreja um dia desse, agora já saiu. Ei, irmão, eu e você somos agentes do Espírito Santo, aquela pessoa também já foi. Dentro dela existe uma coisa boa e uma coisa ruim. Pode estar passando pelo momento que está passando, mas você tem que ser freio na vida dela para que não aconteça com ela o que aconteceu com a Ananias e Safira. Nós temos que ser luz para este mundo. E a primeira notícia que vem é essa: ixi, fulano saiu. Sabe o que eu tenho aprendido com esse evangelho? Louco. Só algo na mente de Deus. Por isso que a palavra diz assim, que Deus faz coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Eu vou em Vitória buscar material, eu entro no meio do... Assim, eu chego pelo menos uma vez por semana. Eu gosto de conversar com aquelas pessoas, que as pessoas olham para ela e falam assim, ele não é um nada, ele é um doido, ele é um louco. Ei, rapaz, a gente estava lá na convenção, eu quase não fiquei lá dentro da convenção, fiquei mais lá fora conversando com os irmãos e limpando o carro de Diego, né, irmão Zezão? Deus queria que eu ficasse ali para ouvir uma coisa. E quando eu fui lá fora, eu acho que é um venezuelano, que a pessoa que está lá é venezuelana. E a menina foi um negócio meio embolado comigo, eu não entendi. E eu falei bem assim com ela: você estava ali, porque mais para frente, não sei se os irmãos sabem, tem um negócio
pessoa da prefeitura ali que ajuda essas pessoas. E chega ali, eles podem, acho que ficar o dia ali, mas a noite, podem ficar a noite, mas o dia tem que sair, eu só almoço dali. E tem um outro lá em cima, na cidade alta, que eles podem comprar a passagem para ir embora. E se quiser se internar na clínica, o Estado paga. E engraçado que esses venezuelanos, eles vieram, parece que um valores na ponta rodoviária de Vitória ali e foram embora. Estava até matéria do jornal aí. E eu vi um cara lá. E ele veio com duas flores assim na mão. E ele falou assim: você não quer a flor porque tá feia, né? Ele já falou comigo. Aí eu olhei, não dei muito assunto pra ele não, ele passou, a gente estava comendo negócio lá, depois eu saí pra cá e eu olhei aquele povo lá do outro lado, irmãos. E eu pensei comigo: aqui dentro tem tanta gente cheia do Espírito Santo, e aqui fora tanta gente precisando de alguém cheio do Espírito Santo. Sabe? É isso. Quem está cheio do Espírito Santo busca quem está com pouco Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo é freio na vida de quem vai querer tentar contra o Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo não traz má notícia, traz boa notícia, traz renovo, traz avivamento, traz alegria. Quem está cheio do Espírito Santo fala para esse irmão: Deus me deu uma bênção, vai dar para você. Quem está cheio do Espírito Santo se alegra com aquele que está alegre. Quem está cheio do Espírito Santo chora com aquele que chora. Eu não sei o que a vida me reserva, mas pode acontecer qualquer coisa comigo. Mas uma coisa que eu peço a Deus é a segunda coisa da minha oração, segundo pedido. Até o último momento que eu possa falar com o Espírito Santo, que é o meu ajudador. Ontem eu vi um testemunho do irmão que sofreu um acidente. Ele falou que ele bateu de moto e caiu. Quebrou 4 costelas, furou o pulmão. Diego, irmão Zezinho, acho que a família conhece, o Fabinho, esposo de Juliano. Ele bateu de moto. O braço quebrou. E ele falou para mim que quando ele caiu, ele olhava para o céu e ele falava assim: Senhor, Espírito Santo, me dê a oportunidade de clamar o seu nome e pedir a Ti por mais uma vez. E ele saiu dali e foi para o hospital. E chegou lá o médico e falou com ele: se amanhã seu braço não melhorar, a gente vai ter que amputar seu braço. E ele falou para mim: eu clamei mais uma vez ao Espírito Santo, não deixa eu perder o braço. E o Espírito Santo, no outro dia, o sangue voltou a circular no braço. E ele falou para mim que ele ficou em casa 2 anos encostado. E tinha uma mulher que tomava conta da minha tia Ilma lá, que já faleceu. O nome dela é Marta. Olha o nome dela, Marta. Ela fazia alguns pães lá. E ele em casa, ele viu a primeira vez, viu a segunda, na terceira ele falou assim: Espírito Santo, eu não vou fazer fisioterapia, mas eu posso ajudar a Marta a fazer uns pães. E ele fez o primeiro, fez o segundo, fez o terceiro, começou a melhorar. No quarto, a Marta falou com ele: você está melhor do que eu. E daqui a um pouco ele conseguiu: Espírito Santo, não deixe que a minha família passe necessidade, me ajude. E o Espírito Santo fez com que a mão dele fosse curada. Hoje ele é montador de móveis, perfeita a mão dele. O Espírito Santo, que é o nosso ajudador, meu seio dele, amém? Fez com que a mão dele ficasse perfeita e que a família dele fosse sustentada por aqueles pães que ele fazia ali durante 2 anos. Ele falou para mim, bem assim para mim, em todo momento, eu pedia: Espírito Santo, aleluia, seja o meu ajudador. Amém, aleluia. Eu peço ao Senhor nesta noite que Ele possa ser meu e seu ajudador. Glória a Deus. Eu peço ao Espírito Santo nesta noite que nas suas lutas mais difíceis, nos seus momentos mais difíceis, Ele possa ser o seu consolador. Amém, Jesus. Eu peço ao Espírito Santo que nas decisões que precisam ser tomadas, nas enfermidades que nós venhamos a enfrentar, Ele seja o nosso ajudador, para que possamos vencer essas lutas, para que possamos vencer essas batalhas, para que não sejamos sepultados como Ananias e Safira foi.
saia daqui com o pensamento assim: eu não posso tentar o Espírito Santo, eu não posso tentar o meu Senhor, eu não posso tentar aquele que reina para todo sempre, aquele que tudo vê, aquele que é o Alfa e o Ômega. Amém? Amém, aleluia. Se coloca de pé. Louvado seja o teu nome, Senhor.